cada elemento do meu time, cada pessoa do meu time está olhando o impacto do cliente na jornada a qual ele pertence. Para que isto aconteça, é fundamental você ter colaboração e ter objetivos comuns. Mas a tua fala, você está dando o mesmo peso e a ênfase para a cultura, por a questão do design organizacional e para o método de trabalho, né? Que ele é tão... Claro que são temas correlatos, mas assim, sem mexer no design organizacional e no método de trabalho, não vai. E aí vem toda a questão, tá bom, como é que você adapta e evolui a cultura sem pôr em risco coisas que funcionam? Porque, bem ou mal, as empresas não carregam só um legado, né, de heranças que tornam elas mais lentas e pesadas. Elas têm um legado de coisas que dão resultado e que geram caixa. Olá, sejam muito bem-vindos ao 10 mais 10, o podcast da BTR Varese, e chegando hoje o nosso último episódio dessa temporada super especial dedicada à inteligência artificial. Estou aqui com o Alberto, meu sócio e também apresentador do 10 mais 10, que vai apresentar o nosso convidado de hoje, super especial, para fechar essa temporada dedicada à inteligência artificial, com muitos convidados. Espero que vocês tenham gostado. A gente, enfim, aprendeu muito. Né? Fizemos uma imersão incrível sobre a inteligência artificial no varejo. E no episódio de hoje, acho que a gente vai fechar olhando um pouco para o futuro, olhando um pouco para aonde a inteligência artificial pode nos levar. Queria deixar aqui um agradecimento especial a quem nos acompanhou nessa temporada. Uma super audiência em todos os canais da BTR Varese do 10 mais 10, no YouTube, no nosso canal de cortes do YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify, enfim. Um agradecimento também muito especial aos nossos patrocinadores dessa segunda temporada, a Cielo, a Porto Bank e a Salesforce. E passando já para o Alberto, dar aqui as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. É isso aí, Edu. Então, foi um prazer, jornada riquíssima. Um abraço grande aí toda a nossa audiência, quem nos prestigiou nesse segundo ciclo, de muito aprendizado, e aos nossos patrocinadores que nos apoiaram. E dando aqui as boas-vindas ao Ricardo Guerra, que é CTO do Itaú, amigo, parceiro nosso de longa data e um protagonista da agenda de transformação digital no Brasil. Prazerzão, Guerra, ter você aqui conosco hoje e principalmente fechando essa temporada, e propositalmente a gente está fechando com você que não está diretamente ligado a negócios de varejo, mas pode olhar isso numa perspectiva mais abrangente. Eu vou te passar já aqui o microfone, mas já te jogando uma primeira pergunta e reflexão para você entrar aqui conosco na conversa, né? Se você tivesse que dizer, assim, nesse momento que nós estamos, o que mais te impacta e o que mais te desafia hoje, olhando para a agenda de IA e para onde isso pode nos levar, né? E com o aprendizado acumulado até aqui, nessa curta jornada de explosão dela, né? Longa se a gente olhar a origem, mas curta se a gente olhar principalmente a generativa, o que hoje a gente pode dizer que são convicções ou aprendizados consolidados e o que ainda são muitas dúvidas e angústias, né, pensando no futuro? Legal. Bom dia. Obrigado, Alberto. Obrigado, Edu. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que essa agenda de IA causa dúvidas para todo mundo, né? A gente vive uma mudança muito acelerada. E eu acho que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, talvez décadas, de que a tecnologia ela vem chegando cada vez mais rápida e você precisa ter um processo de trabalho e uma cultura empresarial que respeite, aprenda e saiba adaptar o seu negócio a essa evolução. A gente, dentro do Itaú, conseguiu, de uma certa forma, entender o que estava acontecendo na evolução tecnológica das últimas 2 décadas e trazer para dentro do banco uma transformação importante, que envolve uma série de dimensões, né? Ela não é simplesmente uma mudança tecnológica. Apesar disso, quando a gente olha a mudança de inteligência artificial, ela é mais rápida, mais acelerada e mais incerta, no sentido de o que a gente tem que fazer, para onde que o mundo vai, como é que ele vai se configurar daqui 2 anos, daqui 1 ano, né? Quanto mais daqui 5 ou 10, a gente nem ousa tentar imaginar isso, porque é uma mudança muito forte.
E eu acho que o desafio, respondendo a sua pergunta, Alberto, ele está principalmente em 2 camadas. Uma camada que é fundamental e que as pessoas talvez falem menos é uma camada de infraestrutura. Você não vai aproveitar toda a evolução de IA, e eu diria até de forma bastante ousada que você corre o risco de ficar fora do seu negócio se você não souber aproveitar essa evolução tecnológica que vai acontecer, que está acontecendo, se você não investir nessa infraestrutura. E esse investimento nessa infraestrutura, quanto maior a sua base tecnológica, quanto mais complexo o seu negócio, mais difícil é de você ter essa infraestrutura pronta para o uso de IA. A gente costuma dizer que toda a evolução tecnológica que a gente fez no Itaú, graças às ondas tecnológicas anteriores, né, de cloud, mesmo de mobilidade, enfim, de algumas coisas mais técnicas de plataformas tecnológicas, nos ajudam hoje em IA. Porque no momento em que a gente passou a organizar mais nossa plataforma, passou a ter os dados mais organizados, passou a ter as funções de negócios mais bem identificadas dentro da nossa plataforma, a gente consegue ter mais velocidade na adoção de IA, porque a própria tecnologia de inteligência artificial consegue identificar melhor os dados e se adaptar melhor à nossa plataforma. Mas isso não nos impede, de forma nenhuma, de ter que arrumar ainda mais a nossa casa e de trazer dados novos, de trazer informações que a gente sequer tinha imaginado que a gente precisava compilar e mapear e organizar para o uso de IA. A gente pode falar um pouco disso. Mas então acho que essa infraestrutura ela é mandatória, né? Menos sexy, mas sem isso a gente não vai conseguir requerimento, escalar. né? Na verdade é requerimento, né? E é um requerimento complexo, não é trivial organizar isso, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista de claridade de investimento, de abrir mão de outros investimentos, de escolhas, de custo de oportunidade e assim por diante. E existe uma segunda dimensão que é olhar o desafio futuro propriamente dito, né? Eu acho que a IA traz 2 componentes importantes para a gente, um componente de eficiência, que vai ser imperativo para as empresas. A gente vai mudar de patamar em termos de base de custo que as empresas operam, porque a IA se mostra muito forte para trazer essa oportunidade da gente gerar eficiência dentro da organização, não só através do uso da tecnologia face a humanos, mas utilizando a IA para pensar processos de uma forma diferente, para organizar a empresa de uma forma diferente, né? Onde você consiga mais eficiência, gerando mais resultado. E do outro lado, como é que você entrega valor? Como é que você usa essa tecnologia no final do dia pró-negócio, pró-cliente, né? E aí é dificílimo você imaginar futuro. O ser humano tem a tendência de utilizar as novas tecnologias para melhorar os processos vigentes, né? Ao invés de simplesmente para reinventar, né? Deixa para lá o que a gente tem. Vamos imaginar, no caso do Itaú, né, um banco baseado em IA, como é que ele seria? A gente é muito contaminado pelo nosso dia a dia e acaba fazendo evoluções incrementais. Elas são importantes, elas trazem resultados e precisam acontecer. Mas existe uma oportunidade enorme com essa tecnologia de você repensar a forma pela qual você faz negócio. E aí esse pensamento tem que ser agressivo. Ele não pode reconhecer fronteiras de indústria, ele não pode levar em consideração as coisas que você já tem, né? Tem que ser um visioning agressivo de o que é possível existir no futuro. A gente costuma dizer dentro do Itaú que essa é uma tecnologia que a gente precisa ser criador. A gente não pode ser follower. Porque isso é um ótimo ponto. Ela evolui tão rápido que se a gente não estiver na fronteira da criação da tecnologia, a gente corre o risco de ficar fora, né, dessa inovação e até, no limite, como eu disse, ficar fora do negócio. Guerra, desse episódio a gente vai tentar fazer um exercício que não é simples, né, mas acho que você vai nos ajudar aqui, de olhar um pouquinho para o futuro com IA, que acho que você já colocou um pouquinho aí que não é fácil, né, mas vou tentar organizar um pouco os ciclos. Se a gente olhar o ciclo 2020-2025, a gente pode chamar esse ciclo talvez do grande ciclo de transformação digital dos negócios, onde eu pelo menos acho que o Itaú é um grande vencedor nesse ciclo. Acho que fez uma agenda de transformação digital de grande excelência, né? Eu acho que nesse ciclo, você já deu alguns elementos, a gente teve mobilidade como um elemento, né? As próprias redes sociais, uma reinvenção da jornada e muita disrupção. Acho que muitos negócios foram disruptados. E ele teve uma certa potência, né? Acho que quando a gente veio... E teve a pandemia, né, como um acelerador. Mas quando a gente olhava para o início dele, muito se discutia
o tamanho que isso teria, quanto que aquilo era tendência, moda, e o fato, a gente está agora em 2025, né, 26, 25, a gente começa a olhar para trás, para o histórico, fala assim, foi um ciclo forte. Olhando para frente, 26, 27, 28 até 2030, e aí para um ciclo de IA, na tua visão, a gente está olhando para um ciclo de que intensidade, de que força, em termos de potencial disrupção dos negócios, de potencial transformação, e também no aspecto da cultura e das pessoas, né? Qual é a tua visão desse ciclo que a gente está entrando, onde a IA talvez seja a protagonista? Perfeito. Eu te diria o seguinte, Edu. Esses dois ciclos têm algo em comum que começou nos anos 90, de forma mais silenciosa, e que evoluiu até este ciclo de 2020 que você narrou e continua presente de forma mais agressiva agora, que é o cliente. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar um pouco para trás e eu prometo responder sua pergunta. Quando você para analisar as disrupções que começaram a existir com o advento da web, né? Não da internet, mas da web, da internet como a gente conhece, né? Do grande público, o elemento que passou a existir foi empresas de tecnologia entendendo jornadas estabelecidas de consumo, de entretenimento, financeiras, enfim, do mundo inteiro, e percebendo que essas jornadas tinham atritos. Eram jornadas que não eram perfeitas para o consumidor, não eram perfeitas para as pessoas que se utilizavam dessa jornada. E essas empresas de tecnologia começaram, então, a experimentar soluções para que as pessoas começassem a falar, olha que interessante. Clássico exemplo da Netflix, por exemplo. Exato. Né? É muito bom. Né? É muito mais interessante eu poder assistir um filme na hora que eu quero, no momento que eu quero, Perfeito. Dentro da minha casa, pagando por isso, do que eu ter que me antecipar e falar, acho que nesse fim de semana eu vou querer assistir um filme, portanto eu vou sair do trabalho antes na sexta-feira, para eu chegar na locadora antes de todo mundo e pegar o filme antes que os outros aluguem. Impensável. Senão eu vou assistir Rambo, porque é o que tem disponível. Né? Perfeito. É até anedótico narrar. Exatamente. Né? Aliás, uma parte da nossa audiência não vai entender essa conversa. Não vai entender, exatamente. Né? Não Pessoal pesquisa no Google. Não viveu essas experiências. Ótimo exemplo. E se voltar mais ainda, a gente tinha que rebobinar a fita VHS. Né? Mas é emblemático esse exemplo. As empresas usavam as pessoas para trabalhar para a sua eficiência operacional. Exato. E a gente não via nada de errado nisso. Porque era o que existia, era o establishment. Né? Todas as empresas trabalhavam desta forma. Então, no momento em que você começa a perceber esse valor que você nem sabia que você podia perceber, as pessoas começam a migrar de empresa. E o grande fator em comum desses clientes, elas passam a migrar para empresas de tecnologia. Não a tecnologia para a tecnologia. Elas passam a migrar para empresas poderosas que se utilizam da tecnologia para eliminar atritos e para entregar experiências diferenciadas. Uma proposta de valor que faz mais sentido para ela. Exato. Né? Então, toda a transformação que a gente viveu ao longo dessas décadas, que se intensificou com a pandemia, eu concordo com você, e, portanto, de 2020 a 2025, as pessoas passaram a entender melhor de que, opa, eu posso servir o meu cliente de uma forma diferente. E aí muita gente começou nessa corrida de transformação, porque é muito mais fácil você criar uma empresa nova do zero, que entregue uma tecnologia de ponta que elimine um atrito, do que você mudar toda a sua operação para uma empresa estabelecida complexa. Mas as empresas estabelecidas passaram a perceber de que elas precisam se adaptar. Né? E a tradução que a gente faz dentro do Itaú, e isso a gente, desde a época do Cubo, quando a gente começou a estudar isso lá em 2013, a gente percebeu que existe uma diferença primordial que a gente vai precisar atacar, né? Que é a forma pela qual a gente quer entregar valor e eliminar atrito. No final do dia é sobre isso. E embora seja uma frase curta e fácil de falar, a mudança necessária para uma empresa estabelecida ela é gigantesca. Ela passa por mudança cultural, passa por mudança de método de trabalho para você ter mais velocidade, passa por uma evolução tecnológica para você também ganhar velocidade e ter acesso a dados para ter informação das pessoas. Invariavelmente, na média, empresas estabelecidas com plataformas tecnológicas complexas têm dados nichados. Você não consegue ter uma visão cliente total. Ela está estabelecida nos diversos produtos que você tem. Investimento em design, para as pessoas entenderem melhor aquilo que você está oferecendo. Investimento em produto, para você criar produtos que as pessoas de fato queiram consumir e que gostem. Esse portfólio de mudanças é que permite a essas empresas competir dentro deste novo mundo. Então, por que eu estou te contando essa história inteira se você me perguntou desses dois ciclos?
porque eu acho que esta é a grande presença central que dominou essas 2 décadas, dominou esse primeiro ciclo de 20 a 25 e continua presente nesse mundo de IA. Então, eu não consigo ver um mundo de IA sendo bem sucedido sem este raciocínio primordial. Mudando propostas de valor para clientes. Exato. E aí, Edu, eu acho que vem uma parte extremamente complexa, que, de novo, a gente fala muito de IA, vou usar IA, vou entregar valor. Tá bom. Só que a gente, como eu disse, a gente precisa criar o futuro. Né? O futuro não está aqui desenhado para a gente simplesmente ir lá e desenhar. Como que se cria futuro? Como que a gente entende, de fato, o que a inteligência artificial precisa oferecer para os clientes das diversas empresas? A nossa concepção dentro do Itaú é que isso é feito através de metodologia. A gente precisa ser capaz de utilizar, e isso existe métodos e processos, a gente pode falar sobre isso, de criação em escala para a criação de hipóteses sobre eu vou criar um produto diferente, vamos ver se ele funciona. Eu identifiquei uma hipótese de uma dor presente no cliente, só IA pode resolver, vamos ver se funciona. Eu vou tentar entregar um produto que faça a diferença, vamos ver se funciona. Então, a gente vem experimentando isso desde, novo, lá de 2013, 2014, obviamente muito incipiente, hoje já em escala no banco, através de um processo de trabalho que permite experimentação em escala, que é como você gera produto que o cliente vai gostar no final do dia ou que você vai eliminar os atritos, no seu exemplo, Netflix. Perfeito. Então não é que a Netflix simplesmente falar e ela tem uma bola de cristal, né? Ela é capaz de experimentar diferentes... Óbvio que tem a genialidade dos executivos, mas estas empresas, em geral, são capazes de experimentar dezenas, centenas, milhares de soluções ao longo do ano e algumas pouquíssimas se mostram vencedoras, mas vencedoras a ponto de virar um Instagram da vida, que nasceu desta forma. Mas aí Guerra, porque eu acho que eu queria pegar um gancho nisso que você está falando, porque nós vivemos no nosso dia a dia o desafio de provocar as agendas de transformação nos conselhos, nas empresas onde a gente se relaciona, ou até tentando trazer informação para o mercado. E o grande problema bate sempre na cultura e no modelo organizacional, né? Porque, no fim, tudo chega aí. Isso. Né? Quando você esteve conosco até num dos nossos eventos, e a gente falou, olha, um dos caras que pilotou a virada do Titanic, porque é isso mesmo, né? Você dá o comando, você vira o leme, mas o barco não vira, assim. A inércia empurra ele para frente, é muito difícil. Né? É muito diferente a dinâmica e a maneira como foram construídas e evoluíram empresas nativas digitais em relação a empresas estabelecidas e tradicionais. E aí vem toda a questão, tá bom, como é que você adapta e evolui a cultura sem pôr em risco coisas que funcionam? Porque, bem ou mal, as empresas não carregam só um legado, né, de heranças que tornam elas mais lentas e pesadas. Elas têm um legado de coisas que dão resultado, que geram caixa, e que remuneram o acionista, e que precisam ser protegidos e defendidos. E aí, quando você fala, a gente tem todo o desprendimento de ir além do que a gente já foi na agenda de transformação, para começar a desafiar, a repensar o negócio de maneira mais radical, colocando inclusive em risco as coisas que a gente próprio construiu e que nos trouxeram até aqui, né? Como sai da intenção para a ação em organizações complexas e como rompe as questões culturais, organizacionais, o pensamento em silos, os silos funcionais, as arquiteturas complexas, mas como é que depois faz isso na prática? E vocês talvez sejam um exemplo mais gigantesco, né, de transformação no meio empresarial brasileiro. Na minha opinião, essa é a pergunta. Mais importante do que você tentar imaginar como você adota uma tecnologia de IA, é como que você prepara a sua empresa para que ela se transforme. Porque não adianta nada você ter a ideia maravilhosa de IA, na prática você não vai conseguir implementar se você não tiver o que você acabou de narrar. Uma cultura, um método, enfim, a tecnologia preparada para isso. Na minha concepção, Alberto, não existe uma fórmula única. Acho que as empresas partem de pontos diferentes. Mas algo que eu consigo ver em comum, na minha opinião, que todas as empresas deveriam olhar, as empresas que querem se transformar, e eu acho que todas deveriam querer, face à transformação que a gente está vendo no mundo e que vai acontecer mais para frente, é que não é sobre... E acho que isso que às vezes as pessoas olham para um lado quando, na verdade, a transformação está em outro. Não é sobre imaginar o futuro. Não é sobre eu preciso ter a bola de cristal e ser o grande visionário. As pessoas às vezes falam muito de o Steve Jobs é o grande visionário que imaginou uma série de produtos que mudaram o mundo. É verdade. Mas ninguém conta a história do que está por trás de como isso foi possível.
quais são as alavancas que permitiram que a Apple ou qualquer outra fosse capaz de mudar o mundo. É mandatório que você crie o ambiente para isso. Então você falou muito de cultura. É verdade, a cultura é a base de tudo. Mas a cultura não é só uma frase na parede. A cultura precisa traduzir o que você quer como método do trabalho. Então eu vou dar um exemplo. Nós éramos cilados. A tecnologia, vou dar um exemplo de tecnologia, que é a minha área. A tecnologia do banco era uma área executiva, ainda era uma área executiva que trabalhava para projetos dentro do banco. E ela tinha lá os seus tantos engenheiros, milhares de engenheiros, que faziam projetos e ela recebia o pedido. Atendia a demanda das áreas de negócio. Atendia a demanda das áreas de negócio, tão simples quanto. Só que a gente tinha uma complexidade enorme, porque a gente tinha lá um tanto de engenheiros, milhares, cuidando das suas plataformas, e a gente dividia esses engenheiros atendendo demandas de projetos diferentes. Então, o Itaú é muito grande, eu tinha um grupo de engenheiros que falava com a turma de cartão de crédito, um grupo de engenheiros que falava com a turma do atacado, e assim por diante. Quando eles recebiam esses projetos, eles voltavam para casa e iam executar os projetos, só que eles eram intercalados, numa escala gigantesca, de milhares de pessoas. Porque a plataforma não é isoladinha. Eu tenho uma plataforma de cartão, eu tenho uma plataforma do atacado. Isso é dinâmico nas empresas. E existe algo perverso, tem até um nome para isso, que é a lei de Conway. As empresas, em geral, montam as suas plataformas tecnológicas de acordo com a estrutura organizacional. E a estrutura organizacional nas empresas, ela varia muito ao longo do tempo. Então, você montou essa alinhada a esta, aí no tempo você mudou as estruturas e aí você agora precisa puxar um pedaço para essa. E aí a complexidade você cresce. Cria o famoso espaguete. Um monstrinho. Né? Então, mas por que eu estou te contando tudo isso? Para te dar o exemplo que você me perguntou. Quando eu tinha a tecnologia organizada como um silo, eu era lento por design. O César Gon que fala isso, né? Você é slow by design. Porque você desenhou você para ser lento. Eu escolhi o projeto de maior retorno do banco e fazia aquele projeto, depois fazia o segundo, depois fazia o terceiro, e eu maximizava o resultado da minha área. E é esse o meu objetivo. E muitas empresas fazem isso. Então, maximizando o meu, supostamente eu estava entregando o maior valor para o banco, e que não tem nada de errado nesse raciocínio. O grande problema é que ele traz lentidão, porque uma série de objetivos de clientes que estão ali espalhados no banco não necessariamente ganham prioridade pelo resultado comparativo com o banco inteiro. No final do dia, o que a gente percebeu é que a gente precisava pegar essa engenharia e inserir nas jornadas e trazer velocidade para a tomada de decisão. Então, quando a gente entendeu que a gente precisava colocar produtos, design, tecnologia, operações, todos os tomadores de decisão para cada pedaço do banco, para cada jornada de cliente, para que essa turma sentasse junto, tivesse proximidade, colaborasse, trabalhasse de fato buscando valor para o cliente, identificando onde estão os atritos e trabalhando com o mesmo objetivo, essa turma ganha velocidade e passa de fato a estar mais centrada no cliente. A gente estava conversando há pouco sobre o quanto que o Itaú está nessa jornada de estar mais próximo do cliente e que a gente começa a perceber isso. É porque os times agora estão organizados de uma forma onde eles conseguem trazer valor para o cliente, porque estão todos focados olhando o cliente. Times multidisciplinares. Multidisciplinares. O meu time não olha mais o resultado da área de tecnologia. Cada elemento do meu time, cada pessoa do meu time está olhando o impacto do cliente na jornada a qual ele pertence. Para que isto aconteça, é fundamental você ter colaboração e ter objetivos comuns. Um dos elementos da nossa cultura é vamos de turma, que é colaboração. Porque ele representa esta união que traz velocidade, que entrega valor para o cliente. Eu posso contar essa história para cada elemento da cultura, que, na verdade, ela traduz um elemento do nosso processo de trabalho, que foi criado visando trazer velocidade, foi criado visando trazer qualidade, foi criado visando trazer competitividade, trazer principalidade. No final do dia, foi criado para que a gente tivesse centralidade no cliente. Quando a gente declara que a gente quer ser a instituição financeira mais centrada no cliente no mundo, é porque a gente acredita justamente que toda essa história que a gente está conversando é sobre cliente, é sobre entregar valor. E para que a gente entregue valor, esta complexidade organizacional precisa ser revista, para que ela esteja pronta para ser transformacional, para que ela se transforme sempre. Então, se você não adaptar a sua organização para ela ser uma organização adaptável, ou seja, como é que você monta uma organização que está pronta para se transformar? O Cândido falava muito isso, o Milton fala muito isso. A gente precisa ter uma organização que se transforme constantemente. Porque a única certeza que a gente tem é que o mundo vai se transformar cada vez mais rápido. Se você busca a transformação
sem fazer isso e só imaginando o futuro, a sua empresa não está pronta para se adaptar a esta visão aqui no Aliás, caso de a tua IA. fala, né? Assim, muita gente tem falado do peso da cultura na transformação, na IA, e eu acho que isso... Mas a tua fala, você está dando o mesmo peso e a ênfase para a cultura por a questão do design organizacional e para o método de trabalho, né? Que ele é tão... Claro que são temas correlatos, mas assim, sem mexer no design organizacional e no método de trabalho, não vai. Né? Ele conversa com a cultura. Exatamente isso. Você tá perfeito. Mas só lembrando que o design organizacional é um exemplo que eu dei. Sim. Existe um segundo exemplo que é a plataforma tecnológica precisa também estar adaptada para ter velocidade. Isso. A forma pela qual você organiza os seus dados, utiliza os seus dados e toma decisão também precisa ser adaptada. A forma pela qual você cria processo e método para ouvir o cliente, entender este cliente e criar hipóteses sobre como criar produtos e experiências novas também precisa ser transformada. A forma pela qual você cria produtos de forma organizada dentro de uma organização, qualquer empresa, né? No caso do Itaú, uma organização complexa, grande, assim como outras complexas e grandes. Se você não tem uma forma padronizada de criação de produto, você diminui a sua chance de criar produtos incríveis que vão de fato gerar valor. Então, são várias dimensões que preparam a empresa para competir num mundo que se transforma constantemente. Esta fundação, na nossa opinião, é que nos permite competir no mundo de IA. É certeza de sucesso? Óbvio que não. É condição necessária, nem de perto suficiente. Porque a partir daqui, a gente precisa ter a capacidade de gerar as ideias certas, saber adotar a tecnologia, ter talentos e competência para desenvolver a tecnologia, que é muito escasso esse talento hoje em dia. Você precisa ter a capacidade de alinhar o negócio a isso, nesses times multidisciplinares, e trazer a cabeça de o que dá para fazer com IA. Muitas vezes, se você não é de tecnologia, você não sabe. Como é que você traz isso para dentro do negócio? Quer dizer, são uma série de dimensões que, independente do necessário que eu narrei, que é complexo, existe uma outra parte que é mandatória de você conseguir operar nesse mundo de IA. E tudo isso é uma jornada sem fim, né? Porque sem não tem fim. ponto de chegada, não tem linha de chegada esse negócio. Aliás, não tem. Você tocou no tema da principalidade, e é justamente sobre isso que a gente vai trazer o primeiro patrocinador desse episódio, que é a Salesforce, o Carlos Frank, que é o vice-presidente da área lá, que vai trazer para você uma pergunta sobre isso. Mas antes do Alberto colocar a pergunta, só agradecer então a Salesforce por estar conosco a temporada toda, né? A todo o time da Salesforce. Salesforce que é líder global em CRM com IA, né? Capacitando organizações de todos os portes a se transformarem em empresas agênticas. A gente falou muito de agentes de IA aqui. E a missão da Salesforce é integrar perfeitamente humanos, agentes de IA, aplicativos e dados em uma plataforma unificada e, acima de tudo, confiável, permitindo automatizar processos complexos, gerar insights preditivos em tempo real, liberando crescimento e inovação sem precedentes. Então, Alberto, isso aí. Aproveitando que o Guerra tocou no tema da principalidade, coloca a pergunta do Frank aí. Vamos lá, um abraço para os amigos da Salesforce. Então, Carlos Frank te pergunta o seguinte, sabendo que principalidade é, né, o nome do jogo no setor financeiro e é um foco importante do Itaú, como é que você e seu time estão apoiando essa agenda e como é que a tecnologia e particularmente inteligência artificial e agentes autônomos apoiam essa agenda? Perfeito. É verdade, né? Centralidade no cliente, a principalidade é o nome do jogo, né? Como é que você traz valor para o cliente no final do dia? E é sobre o que eu estava narrando. Você precisa ter a obsessão de entender o que é importante para as pessoas. Aonde que está a dor dessas pessoas e você tem que ser capaz de criar produtos que elas sequer imaginam que pudessem existir para organizar a vida financeira delas, no nosso caso, de banco, né? Mas esta obsessão é que faz a diferença na principalidade, porque você precisa ter a capacidade de entregar jornadas impecáveis, jornadas que surpreendam e, acima de tudo, conseguir entregar um valor que as pessoas consigam usar o banco e perceber que ele é diferente. Perceber que aqui eu consigo resolver os meus problemas. Os problemas que eu não resolvi na semana passada eu resolvo nessa. De repente, na semana seguinte, eu estou vendo um produto novo. Olha que interessante, eu nunca imaginei que eu tivesse isso. Vamos lançar uma conta global que consegue
você consegue utilizar fora para o cliente que viaja. Nossa, eu nunca imaginei que o Itaú pudesse colocar isso da forma que está colocando. Aproveitando para fazer a propaganda do produto que a gente está lançando. E assim por diante. Né? Ou seja, é algo que, se você não trouxer uma capacidade constante para todos os times de pensar valor, de identificar a oportunidade, testar essas oportunidades em escala e encontrar o caminho para que você lance produtos, você vai ficar parado no tempo. E você tem que levar essa obsessão para todas as linhas de negócio, né? Todas. Porque, no fundo, você é um grande generalista sendo atacado por muitos especialistas novos que vão começar a pegar fragilidades em cada vertical, né? Então, ser a primeira escolha do cliente num portfólio abrangente como é o do Itaú é um desafio sistêmico, né? É um desafio sistêmico e de escala. Porque a decisão sobre o próximo produto tem que sair da sala dos diretores, da sala do time sênior. E precisa descer para a gente criar uma máquina de escala de criação de ideias corretas, que gerem valor para o acionista e que gerem valor para o cliente. Essa é a fronteira que a gente tem que operar. E essa máquina tem que ser capaz de trazer velocidade. Tem que ser capaz de criar a percepção no cliente de que, nossa, eu entrei aqui, descobri um valor novo. Olha, eu entrei aqui, na semana seguinte descobri um outro valor novo. Essa percepção gera engajamento. Porque, de fato, eu estou conversando com você, eu estou entendendo as suas dores, estou trabalhando para evoluí-las. Né? Velocidade é o nome do jogo. E escala é o nome do jogo. A gente não consegue chegar lá. Vamos trazer agora um amigo teu para a mesa aí, o presidente da Cielo, o Stannis, né? Nosso parceiro também parceiro e amigo. dessa segunda temporada, né? A Cielo também agradecendo todo o time, Thalita, Renata, Carlos Alves e o Stannis, né? Que nos apoiaram aqui nessa temporada sobre IA. A Cielo também que tem investido bastante nesse tema. A Cielo, acho que todos conhecem, é tecnologia em movimento, com dados, gestão de risco e IA. Cielo implementa soluções tecnológicas exponenciais que impulsionam as vendas e performance no varejo. Na Cielo, a inteligência artificial é um motor invisível que transforma a tecnologia em estratégia, antecipando falhas nas maquininhas, direcionando transações com inteligência e transformando dados em decisões. Então, levando a pergunta do Stannis aí para o Guerra. Um abraço aí para o Stannis, o time da Cielo, nossos amigos. Então, Guerra, o Stannis te pergunta o seguinte, na verdade são duas perguntas, né? Uma é, qual é o papel da liderança para esse processo de transformação e esse aumento de velocidade nos processos de transformação e principalmente no impacto da tecnologia? E aí uma mais pessoal, que ele pergunta qual foi seu momento chave, assim? Quando é que caiu a ficha para você que inteligência artificial e agêntica iam ser transformadoras da maneira como hoje a consciência geral de que serão? A gente não falou sobre liderança, né? Ela é fundamental, é imperativo. Eu acho que talvez seja talvez dos assuntos mais importantes aqui para a gente conversar. Se a liderança não entender quais são as implicações dessa transformação que a gente está vivendo, a liderança não vai ser capaz de implementar uma empresa competitiva, na minha opinião. Que faixa de liderança a gente está falando? Estamos falando desde o CEO. Tem que vir cima até média liderança? Até média liderança, Tá. Com certeza. Porque essa é uma mudança que passa, na minha opinião, de novo, pela mudança pela qual o CEO opera, Sim. passando pelo C-level, chegando nos gerentes. Tá. Porque, como eu falei, a gente precisa escalar isso. A ideia precisa... Agora ela precisa descer, ela precisa vir de baixo. A gente precisa garantir que os times sejam capazes, dentro da sua micro-realidade, de operar com o cliente, criar hipótese e gerar valor. Né? E isso muda a forma pela qual a empresa opera. Então, a liderança, em primeiro lugar, precisa compreender qual é a mudança necessária. Não é simples de entender isso. A gente sofreu para entender, a gente errou muito ao longo do caminho. Talvez se a gente não fosse tão obcecado em querer chegar do outro lado, a gente tivesse desistido no meio do caminho. Porque foi muito complexo entender onde estavam essas alavancas. É fácil contar a história hoje, né? Mas a gente pegou um monte de beco sem saída ao longo do caminho, teve que voltar, errar, aprender com o erro e evoluir a partir dali. O segundo papel importantíssimo da liderança é o exemplo. Porque essa mudança cultural que a gente tanto fala precisa passar pela liderança sênior da organização. Sim. Porque é nessa liderança que as pessoas se inspiram. Elas copiam o que você faz no dia a dia. Né? E se você não é extremamente rigoroso em seguir a cultura em tudo que você faz no dia a dia,
Em todas as pequenas ações que você tem, nas conversas individuais, nas conversas em grupo, eu aqui falando com vocês, se eu errar a mensagem que eu dou, se eu estiver desalinhado a essa cultura, se eu não acreditar de fato nisso, a gente não vai conseguir mudar. Porque você precisa incorporar essa crença. Você precisa compreender e viver e ser essa mudança no dia a dia. E a liderança é sobre isso, é sobre inspirar, sobre mudar, sobre mostrar onde a gente pode chegar e por que o caminho é esse. E quando as pessoas percebem a sua paixão, a sua vontade, a sua crença profunda de que esse é o caminho para você impactar as pessoas, mudar o país, mudar a sociedade, entregar valor para o cliente, entregar valor para o acionista, as pessoas te seguem. Porque elas falam, ele está acreditando nisso, vamos tentar acreditar junto? Né? E, obviamente, no momento em que você erra, você precisa levantar a mão e falar, erramos. Eu falei que o caminho era por ali, não é. Vamos para lá, vamos tentar fazer Aliás, diferente. só para não perder o gancho, porque eu acho que essa passagem é super importante, né? Como é que você faz uma organização tradicional acreditar de que o erro é algo, né, aceitável, parte inerente do processo de mudança e que a gente precisa errar mais para poder buscar os grandes acertos? Como é que ensina uma organização a errar? Eu acho que a gente precisa mudar a palavra. Foi o que a gente fez dentro do banco. Olha E que qualificar o que é interessante. erro. Porque eu não posso errar o seu saldo. Sim. Nunca. Sim. Jamais. Sim. De forma nenhuma. Assim como uma empresa aérea não pode errar o voo. Né? O avião não pode cair. Então tem erros que não são admissíveis. É ótimo isso. Isso. Todo mundo compreende isso. Isso é erro. O resto não é erro. A gente não usa a palavra erro, embora a gente possa usar, né, Ninguém falou na língua isso. portuguesa. Isso. Mas- Site. A gente precisa aprender a experimentar. E experimentar significa, será que isso aqui vai funcionar? Não, não funcionou. Aliás, em inglês, Vamos experimentar? eles usam fail, né? Eles usam fail. Que é diferente. É diferente. É. Então, a gente precisa entender e qualificar esse erro e chamar de coisas separadas dentro da organização. Então, erro dentro do Itaú não é admissível do ponto de vista, de novo, de errar o seu saldo, de errar Claro, coisas que eu não, claro. não tenho permissão para errar. Então, saber qualificar esse erro para a gente é fundamental. Né? É óbvio que no dia a dia, a gente precisa seguir processos. Né? Uma empresa do nosso tamanho, sem um mínimo de organização, mais do que um mínimo, eu diria, ela não funciona. Então, de novo, dando exemplo de tecnologia, que é a minha área, a gente tem processos para fazer mudança na plataforma. As pessoas têm que seguir esses processos. Óbvio que é erro também você ser leviano, ou você não seguir o processo e ir lá no meio da plataforma e no meio do dia e mudar alguma coisa. Isso não existe dentro do banco. A gente faz as coisas, embora a gente criou processos que a gente chama de DevOps, que são de mudanças constantes, a gente faz milhares de mudanças ao longo do dia, existe processo para ser seguido. Né? Então, não seguir processos que podem impactar o banco de forma relevante também é erro. Né? Então, mas os erros são qualificados de acordo... Vocês fizeram... Porque é muito bom isso. É isso. Vou ter que explorar um pouquinho mais uns 2 minutinhos. De fato, né? Isso veio do fail, fast fail, Isso, né? exato. Do tema muito que se usa. E realmente o erro no português é muito ruim. Não dá para errar o saldo de alguém, não dá pra, né? Como é que vocês trabalharam isso do ponto de vista da comunicação? Vocês explicaram exatamente assim, né? Tem erros que não são aceitáveis. Exato. E tem coisas que sim são aceitáveis. E as pessoas só começaram a entender as diferenças. É isso? É isso. A gente primeiro qualificou... É exatamente isso. Né? A gente falou, existem erros, erros e erros. Perfeito. Primeiro a gente qualificou o que a gente chama de experimentação. Ok. Que é onde que é o Ótimo. fail fast que você narrou, que é onde a gente quer aprender de fato Mas o que aí, gera Guerra, valor. nesse caso, vocês incorporaram rituais de celebração das experimentações fracassadas? E dos aprendizados que elas geraram? A gente tem os rituais, a gente não necessariamente colocou ritual de celebração. A gente debateu muito isso, Alberto. A gente acha que é meio... Não fala muito com a cultura do brasileiro, não fala muito com a nossa cultura. Né? Vamos todo mundo para uma sala celebrar o que não deu certo. É fake. E uma coisa que a gente aprendeu over, tem né? que ser genuíno. É verdade. Senão as pessoas não acreditam. Então, o que a gente faz? A gente estuda tudo o que a gente experimentou de forma regular. Então, vamos experimentar o que a gente vai fazer nos próximos 15 dias. Está aqui. Qual foi o resultado? Esse aqui não deu certo. O cliente não adotou. Por quê? Porque acho que o produto não estava bom? Porque o produto não está completo? Vamos querer continuar investindo no produto? Eu vou dar um exemplo real. A gente está fazendo, aproveitando a pauta de inteligência artificial, a gente está fazendo Pix no WhatsApp, através de uma plataforma conversacional utilizando o GenAI. A gente investiu 2 anos para fazer essa plataforma, para garantir que ela não iria alucinar, para garantir que ela iria
ter a conversa, só a conversa que a gente Usando queria. voz, inclusive. né? Usando voz, usando imagem, usando texto, tudo isso. Quando a gente começou a construir essa plataforma, a adoção era baixíssima. E era o mesmo Pix no WhatsApp. Mas existem detalhes e nuances na criação do produto que fazem toda a diferença. Qual o limite que você vai utilizar? Se você quer ir além do limite, eu te derivo para o aplicativo para você não ter uma jornada interrompida. Você poder utilizar a voz, poder utilizar a imagem. A forma pela qual o LLM estava construído, que é a tecnologia por trás da GenAI, e o tom de voz que ela falava gera mais adoção, menos adoção. E a gente tem métricas para gerar o quanto que isso está sendo adotado pelo cliente ou não está. Métricas de sucesso. Esse foi um produto que a gente não desistiu no meio do caminho. Ele falhou algumas vezes. E a gente falou, a gente ainda acredita no produto. Porque nas conversas que a gente tem, parece que as pessoas gostariam de, ao estar utilizando o WhatsApp, de repente fazer uma transferência ali mesmo naquela plataforma. Tem muito mais a ver com o ciclo dele. Tem né? mais a ver com o Isso. ciclo do que ser um produto que não Então foi vai um dar processo de certo. aprendizado. Então os fracassos Isso. foram aprendizados. Os fracassos foram aprendizados. E isso se tornou natural dentro do banco. Ter as conversas sobre, e aí, qual é o próximo passo? Tem outros exemplos de produtos que a gente falou, vamos não fazer o próximo passo. Porque esse aqui realmente parece que não vai dar resultado. E tá tudo bem, porque as jornadas de construção de produtos são assim by design. E aí como é que Então, não é mudam... uma falha. Como é Não que... esquece a segunda parte da Sim. pergunta do Não. Stannis, que é muito boa também. Sim, o momento arra... Mas como é que mudam os processos de avaliação das pessoas, né? Porque ainda mais numa cultura meritocrática, como é a cultura do Itaú, né? Que sempre foi uma empresa muito orientada a resultados, sempre entregou muito resultado, né? Obviamente que se vira a diretriz primária de qualquer profissional, né? Como é que você começa a fazer com que as pessoas dediquem tempo a coisas que têm alto grau de incerteza e de, às vezes, possibilidade de fracassos, quando, na verdade, o sistema de recompensas não está alinhado. Vocês conseguiram alinhar o sistema de recompensas? A boa notícia é que uma coisa não é antagônica da outra. Porque ao experimentar mais, você gera mais valor para o cliente, você aumenta o lifetime value, você aumenta o engajamento, você aumenta a NPS, aumenta a satisfação e, no final do dia, aumenta o resultado financeiro. Então, essas coisas hoje impactam a avaliação Estas das coisas pessoas. são a forma pela qual a gente gera o resultado do Tá banco. certo. Então, as métricas de resultado, que hoje englobam uma gama maior do que a gama financeira, elas envolvem satisfação de cliente, uma série de outras métricas, elas estão totalmente alinhadas à metodologia. Ou seja, este método não é um método por si só, com fim em si próprio. Ele é um método para gerar valor para o acionista e para o cliente. É aquilo que eu falei, a gente trabalha nesta fronteira. Então, os nossos objetivos e incentivos de resultado são totalmente alinhados à metodologia. Porque a gente busca gerar mais resultado através dessa metodologia. Muito bom. E as pessoas gostam de usar porque elas percebem que elas conseguem gerar mais Fundamental, resultado. fundamental. Bom, agora voltando na segunda parte da pergunta do Stannis, né? Qual foi seu clique, né? O momento, ele chama de aha moments, né? Quando é que caiu sua ficha que a IA generativa de fato ia ter um impacto que... No meu caso, foi na primeira vez que eu usei o ChatGPT. Ali já caiu a ficha. Ai. Vem coisa agora. por aí. Vai dar trabalho. Minha vida vai ficar complicada. Porque era impactante, né? Acho que todo mundo viveu isso quando usou o ChatGPT pela primeira Se vez. assusta, né? E acho que a maioria das pessoas usou o ChatGPT a partir do 3,5 ali, em novembro de Sim, 22, né? sim. Foi quando Isso. ele Na passou virada de 22 na para virada, 23. Exatamente. Então É ali... quando o 3,5... quando ele mudou de realmente começou patamar. a ficar pronto. Exatamente. Né? Então ali pra gente foi muito impactante. Me lembro que a primeira vez que a gente viu, a gente sentou, eu, meu time, e a gente falou... Vamos dar uma respirada agora que depois não vai dar mais tempo de respirar. E foi muito curioso, porque foi exatamente assim, né? Porque a adoção foi muito rápida, né? A famosa história da tecnologia com maior curva de adoção no mundo, tal, vocês já devem ter falado sobre isso. Mas o primeiro resultado disso foi que o banco inteiro passou a utilizar. De repente, em um mês, todos os funcionários estavam utilizando aquele negócio, inclusive para trabalho. E a primeira coisa que a gente teve que fazer foi organizar a plataforma. Falar, para. Vamos parar, gente. Um pouquinho de governança. É, Um pouquinho de governança nessa história, né? Aliás, o teu tema da principalidade e do que é relevante, né? Você pega um negócio que nasceu em novembro de 22 com 800 milhões de usuários ativos. Olha o poder de criar algo relevante. Exatamente. É excelente. É sobre 10% isso. da população do planeta Terra. É sobre isso. Como é que você cria algo relevante. É exatamente De isso. impacto, né? E com IA, a possibilidade de você criar coisas relevantes é maravilhoso. brutal. É maravilhoso. Vamos trazer, então, para fechar o line-up de patrocinadores, aí a gente tem, na reta final, algumas perguntinhas aí interessantes, que é a Portubank. Também agradecer ao Marcos Loução, que esteve conosco a temporada toda, né? Quando a gente fala em transformação do varejo pela tecnologia, possível não falar de serviço financeiro, e a Portubank é um exemplo vivo disso.
Então, a Porto Bank, criada em 2022, unidade financeira do Grupo Porto, nasceu com um propósito claro de usar a tecnologia para simplificar o dinheiro e transformar produtos financeiros em instrumentos e cuidados do planejamento. Opera com mais de 17 bilhões em crédito, com mais de quase 4 milhões de clientes, conectando soluções que vão de cartões, passando pelo consórcio, entre outras coisas. Hoje atuando sua atuação no mercado B2B, acreditando que o futuro do varejo não se faz apenas com tecnologia. Então, agradecendo o Loução e todo o time da Porto Bank. Um abração aí para o Loução e todo o apoio dessa temporada e para a Porto Bank, da qual vocês são sócios muito relevantes, né? Diga-se de passagem. A pergunta dele é o seguinte, olhando os cenários futuros da IA no Brasil, qual seria, na sua opinião, o desafio mais complexo para a próxima década? Década é um negócio longo para essa agenda. Enfim, a evolução tecnológica em si ou a capacidade do mercado em geral de desenvolver talentos em escala e promover a infraestrutura necessária para que a IA se torne um motor de produtividade para toda a economia. Aí eu acho que é um pacto sistêmico para o Brasil, né? Perfeito. Eu acho que as duas coisas são complexas, mas se eu tivesse que escolher, eu acho que é a segunda. Porque o desafio tecnológico, invariavelmente, ele vai ser superado. A escassez de recursos tecnológicos, ela existe. A tecnologia vai ser preponderante, os recursos vão se desenvolver. A diferença vai ser no curto prazo, de quem tem acesso a esses recursos, e pode ser o primeiro, o early adopter, enfim, o vencedor num primeiro momento no uso da tecnologia. Pensando em termos conjunturais e em escala e no país, algumas empresas vão ser vencedoras, outras não, né? Mas você invariavelmente vai ter o conhecimento do uso da tecnologia vai se tornar mais comoditizado ao longo do tempo. Tudo depende da velocidade que ela vai evoluir, né? Se ela evolui muito rápido em termos de complexidade durante muito tempo, a escassez se preserva durante muito tempo. Normalmente as tecnologias, depois de um certo patamar, elas começam a se estabilizar em termos de conhecimento, de complexidade, e a evolução diminui. Talvez IA seja um pouco diferente, mas mesmo que seja diferente, é a própria IA que vai evoluir a tecnologia com menos necessidade de desenvolvimento de conhecimento. Então, a escassez ela se torna presente num primeiro momento, menos presente num segundo momento. Eu odeio fazer exercício de futurologia, porque depois a gente ouve 3 anos depois e fala, nossa, como você errou. Mas enfim, é isso que parece que vai ser. Agora, em termos conjunturais, em termos estruturais, em termos de país, a necessidade de adaptação para o país ela é primordial. Né? Porque empresas e nações vão precisar se adaptar para continuarem e se tornarem cada vez mais competitivas. E a gente precisa reimaginar esse futuro. Aquilo que eu falei no começo sobre a IA não é sobre automatizar processos. A IA é sobre repensar a forma pela qual a gente organiza as nossas empresas, as nossas experiências, no limite à nossa sociedade. Muita oportunidade se apresenta e a competitividade das nações também passa pela adoção de IA, invariavelmente, porque o impacto da tecnologia chega a esse nível, na minha opinião. E Guerra, a gente perguntou para algumas pessoas que a gente sabe que são estudiosas e conhecem o tema, sobre AGI, né? Sobre a inteligência artificial geral. Né? Você conseguiu formar uma opinião sobre... Muito se fala, né? E acho que para quem tem acompanhado a temporada, quer dizer, existe uma tese da tal inteligência artificial geral, que é essa super inteligência artificial, e se fala em tempo, se fala em se vai chegar nisso ou não. Você já deve ter lido, estudado um pouco, discutido. O que você conseguiu concluir até hoje sobre isso? Eu acho que é uma definição, acima de tudo, lúdica. Perfeito. Acho que é um ótimo ponto. Ninguém conseguiu me dizer exatamente o que é. O que é. Eu acho que é excelente o teu ponto. A gente tem que começar pela definição do que é, né? Do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando. Eu acho que, se a gente parar para... Eu tenho uma definição favorita de AGI, que é o quanto que a AI consegue se operar sozinha. Talvez a AGI lúdica, né? De volta dos filmes. Dos filmes, Hollywood. Exato. Isso. É aquele negócio que o mundo é inteiro operado por máquinas, etc. Né? Eu acho que a gente já vive... Onde nós passamos a ser coadjuvantes e ela protagonista. Matrix. Então, nesta definição, minha resposta eu não tenho a mínima ideia. E não acho que vai chegar nisso. Eu acho que o mundo... são tantas etapas para se chegar lá, e com muito controle, com muita exploração de oportunidade, com desvio de tecnologia, e a tecnologia não está pronta para isso, né? Ou seja, são muitas incógnitas para dizer que o mundo vai funcionar daquela forma. Né? Se a gente pensar em AGI num outro conceito, que é a inteligência artificial
com autonomia para tomada de decisão, a gente já vive AGI. Sim. Eu já consigo hoje fazer Pix por WhatsApp com inteligência artificial tomando decisões Autônoma. sobre como interagir com o cliente. Né? E decisões que minha plataforma, antes de GenAI, não conseguia tomar decisões. Então, existe uma diferença importante entre o mundo pré-GenAI e o mundo GenAI, sobre decisões que são tomadas através de algoritmos. Nesse sentido, a AI já está tomando decisões. Né? Já está pensando, né, sozinha. Exatamente. Né? Então, as últimas versões de modelos de Gemini ou de ChatGPT, enfim, dos modelos mais avançados, são impressionantes. Né? Assim, a capacidade que esses modelos têm de reasoning, de realmente tomar decisão Daí incrível. o desafio até dos guardrails, né? Porque, Exato. Né? Então, eu acho que o mundo vai continuar evoluindo rápido nessa capacidade de tomada de decisão da AI. E a gente vai ver cada vez mais casos de uso sendo implementados nessa linha. De novo, tenho dificuldade de dizer estamos em AGI, não estamos em AGI. Acho que a AGI lúdica vai demorar. Na essência do que a gente define. Guerra, último ponto, porque nós não falamos sobre isso, mas você tem uma visão privilegiada. Para todos os setores, né, o mundo digital traz riscos, né, associados gigantescos. Né? Cibersegurança, tem casos de riscos sistêmicos, tudo, mas para bancos não é uma opção. Né? De forma nenhuma. O banco não pode se dar o luxo de errar nisso. Né? Então, como é que você avalia a complexidade dos riscos no ambiente de escalada da IA e como é que vocês se preparam para isso na escala do Itaú? É extremamente complexo. Eu vou te dar um número que é muito interessante. Eu te falei que a gente demorou 2 anos para colocar o Pix no WhatsApp. 85% desse investimento foi em segurança, foi em guardrail. 15% foi na construção da experiência propriamente dita. Olha só. 85-15. 85-15. Porque a gente passou a construir uma plataforma que fosse capaz de, através de agentes, se testar, e a gente usa muito machine learning para isso também, de testar o outcome do GenAI para que a gente tivesse a capacidade de entender que aquilo é aceitável. Então a gente criou... A própria plataforma se fiscaliza. A minha própria plataforma se fiscaliza, mas a gente criou isso através de humanos. Então a gente criou o que a gente chama de um Red Team, que ficava utilizando essa plataforma e encontrando onde estavam os problemas e alimentando o mecanismo de machine learning para que ele controlasse isso e não precisasse mais dos humanos para controlar. E a gente foi otimizando os modelos para criar esses guardrails ao longo do tempo, para que a gente tivesse essa plataforma mais controlada, mais organizada e que não causasse nenhum tipo de problema. O mesmo raciocínio vale para cyber, né? Como é que a gente cria controles e produtos para a gente fazer a gestão da segurança da informação e de uma série de outras coisas. Mas a complexidade só vai aumentar. Não tem a mínima E os dúvida riscos disso. também. Já aumentou incrivelmente, vai aumentar mais. Isso que a gente não chegou enquanto computing, né? Que vai desafiar ainda mais a criptografia. O meu sucessor vem falar com você depois. Não vai chegar na gente. Talvez Então, chegue, mas aí eu vou embora e eu ponho alguém no meu lugar. Porque aí... não seremos nós aqui a fazer essas perguntas. Mas é uma outra agenda muito complexa. Que vai incrível a nossa conversa. Muito bom. A gente tem deixado de presente aqui muito obrigado. O nosso livro 10 mais 10, já com a nossa dedicatória, que é a essência do que foi a primeira temporada. Quem acho que está nos acompanhando aqui, que não seguiu a primeira temporada, está inteirinha nos nossos canais, no YouTube, nos cortes. E o livro do 10 mais 10 retrata isso. Sigam o 10 mais 10 nas redes sociais. Né? Queria agradecer aqui ao Guerra, Ricardo Guerra, por estar conosco aqui nesse último episódio, né, Alberto? Encerramento da temporada. Encerramento dessa temporada, segunda temporada do 10 mais 10 da BTR Varese, falando de inteligência artificial. A ideia nesses 11 episódios foi mostrar para vocês um pouco desse panorama, dessa cena do que a inteligência artificial no varejo tem mostrado. Agradecer essa super audiência, esse acolhimento que vocês nos deram durante essa temporada e nos vemos em breve. É isso aí, Edu. Obrigado pela jornada, pelo aprendizado. Guerra, obrigado por nos conceder seu tempo e fechar conosco essa temporada. A todos que nos acompanharam, aos nossos patrocinadores. E assistam a temporada e a temporada anterior nos canais no YouTube, no Spotify. Continuem nos prestigiando para que possamos nos motivar a continuar dividindo o conteúdo e trazendo insights.
Grande prazer. Obrigado, Guerra. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Em meu nome e o nome do Itaú, um prazer e parabéns pela iniciativa. Aguardamos ansiosamente a terceira temporada. É isso aí. Vamos lá.